É de senso comum que Alien 3 é um dos piores filmes da franquia Alien. Mas você sabia que esse filme teve uma produção muito conturbada? E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Vamos falar sobre tudo que deu de errado em Alien 3. Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. Para início de conversa, os produtores do filme, Walter Hill e David Giler, que eram donos dos direitos da franquia, não queriam fazer um terceiro filme. Mas graças ao sucesso de bilheteria de Aliens: O Resgate, o estúdio convenceu eles a fazer um terceiro filme. E vários roteiristas passaram pela produção de Alien 3. O mais notável para mim foi o William Gibson. Para quem não conhece esse cara, William Gibson é o autor do livro Neuromancer, um dos livros mais famosos de ficção científica que serviu de inspiração para várias outras obras, como Matrix, por exemplo. E o William Gibson disse que era um grande fã de O Oitavo Passageiro e que ele se inspirava naquele filme para escrever as suas obras. Entretanto, o estúdio não gostou do roteiro que William Gibson escreveu, porque os protagonistas do filme seriam o androide Bishop e o Cabo Hicks, enquanto a Ripley passaria a maior parte do filme em coma e só ia despertar no final, retornando assim para um quarto filme da franquia. E os executivos não gostaram muito do roteiro do Gibson e pediram para ele reescrever a sua história, só que ele estava ocupado com outros projetos e saiu da produção. Mas se você ficou curioso para saber como seria esse roteiro do William Gibson, saiba que você pode acessar o roteiro pela internet. E inclusive esse roteiro acabou sendo transformado em uma história em quadrinho. A maioria das pessoas dizem que é bom, só que eu ainda não tive tempo de ler esse quadrinho. E depois da saída de Gibson, o roteirista Eric Red foi contratado para escrever o roteiro. Mas ele também não durou muito na produção e foi substituído por David Twohy. E o Twohy escreveu seu roteiro a partir do roteiro escrito pelo Gibson, com uma história ambientada em um planeta prisional que era usado para fazer experimentos nos xenomorfos, onde os protagonistas também seriam o Bishop e o Cabo Hicks. Mas os executivos não gostaram da ideia de remover a Ripley do filme, porque de acordo com eles, o sucesso de Alien se dá a Sigourney Weaver, e eles pediram para acrescentar a Ripley no seu roteiro. E com a produção a todo vapor, eles precisavam de um diretor para fazer o filme. Inicialmente, eles queriam que Ridley Scott retornasse para a franquia, mas na época ele estava ocupado com outros projetos, então eles chamaram o diretor Vincent Ward para dirigir o filme. E o Ward, junto do seu amigo roteirista John Fasano, começou a escrever um novo roteiro. Mas o problema é que eles não avisaram David Twohy. Ou seja, tinha dois caras escrevendo roteiros diferentes para o mesmo filme. E depois que ele descobriu isso, o David Twohy picou a mula dele. E a ideia do John Fasano e do Vincent Ward era fazer um filme ambientado em um planeta de madeira, que na verdade seria um mosteiro no meio do espaço. Aí a Ripley e um xenomorfo iriam cair no planeta, e a Ripley junto dos monges iriam caçar a criatura. E apesar de terem achado a ideia do planeta de madeira interessante, os executivos não viram muito sentido nisso. Então Ward tentou convencer os executivos a transformar esse planeta de madeira em uma refinaria de minério e os monges em prisioneiros. Mas mesmo assim, a Fox exigiu mais mudanças no filme, e o Vincent Ward não concordou e saiu do projeto. E com a saída de tantos roteiristas desse projeto, os próprios produtores David Giler e Walter Hill escreveram o roteiro do filme, misturando elementos dos roteiros anteriores. Mas a Sigourney Weaver tinha algumas condições para retornar a esse filme. Primeiro, que a sua personagem não poderia usar armas. Segundo, que ela ficaria careca. E terceiro, que a Ripley tinha que morrer no final. E como eles não queriam perder a Sigourney Weaver, eles atenderam aos pedidos dela. E então o estúdio contratou David Fincher para dirigir esse filme.
Para quem não conhece, o David Fincher é o responsável por Clube da Luta, Garota Exemplar e vários outros filmes que muita gente gosta. Mas nessa época ele nunca havia dirigido um filme antes. Até então ele só havia trabalhado em videoclipes para bandas e cantores. E o David Fincher não teve um momento de sossego durante essa produção. Porque enquanto ele filmava o filme, o roteiro ainda era escrito e reescrito nos bastidores. Eles gravavam uma cena em um dia, para no dia seguinte descobrirem que a cena foi cortada do filme. E mesmo não tendo muita experiência, o David Fincher tinha algumas ideias para esse filme. Algumas ideias muito boas, diga-se de passagem. Mas os produtores não davam liberdade para ele por causa da sua falta de experiência. O Fincher queria fazer de um jeito e os produtores obrigavam ele a fazer do jeito deles. E então, depois de muitos perrengues, o David Fincher terminou seu filme. Mas os produtores e os executivos não gostaram muito do filme porque acharam ele muito longo, já que ele tinha quase 3 horas de duração. E além disso, eles acharam o filme muito violento também. E então o estúdio deu a ordem de refilmar o filme. Aí o David Fincher perdeu a paciência e simplesmente abandonou a produção. It's amazing to me that Fox is the #1 studio in the country because they're all such a bunch of morons. E então os produtores refilmaram e finalizaram o filme sem o apoio do próprio diretor. Mas a pior parte é que o Fincher ainda recebeu crédito pelo filme, o que deixou ele muito pé da vida, tanto que até hoje ele renega Alien 3. Inclusive, quando chamaram ele para fazer a versão do diretor, ele simplesmente recusou, porque de acordo com ele, se fossem fazer o filme do jeito dele, teriam que refilmar tudo do zero. E o trabalho do Fincher foi tão estressante que ele quase abandonou a sua carreira de diretor. E ainda bem que ele não desistiu, porque 3 anos depois ele fez Seven, Os 7 Crimes Capitais, que mostraria a Hollywood do que ele era capaz. E rimou. E mesmo tendo seus problemas de produção, eu até que gosto de Alien 3. Reconheço que os efeitos especiais são uma porcaria e que a história não é uma das melhores, mas mesmo assim eu gosto. Mas se tem uma coisa que eu não posso perdoar nesse filme, é o descaso dele com Aliens: O Resgate. Porque o final de Aliens: O Resgate é tão bom que me incomoda muito o desfecho que aqueles personagens tiveram. A Newt com certeza não merecia aquele final. E o pior é que eles se livraram desses personagens fora de cena. E mesmo com todos esses problemas, eu até gosto de Alien 3. É claro que o filme não é melhor que os anteriores, mas também não é totalmente descartável. E pois bem, pessoal, esses foram todos os problemas de produção de Alien 3. E se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe o seu comentário. Muito obrigado a todos que me assistiram até aqui, um grande abraço e até a próxima!